Olá, pessoal. Nas aulas anteriores a gente fez uma breve revisão de cálculo vetorial, vetores, sistema de coordenadas, alguns elementos básicos que a gente vai usar bastante ao longo desse curso. Na aula de hoje a gente vai realmente começar no tópico principal do curso, que é o campo elétrico. Então a gente vai investigar um pouco as equações de Maxwell, na verdade, no limite em que as cargas estão em repouso, que é justamente o assunto da eletrostática, e derivar alguns resultados importantes. Bom, então, relembrando vocês, eu comentei isso na primeira aula, mas as equações de Maxwell são essas 4 equações, que têm que ser suplementadas também pela força que um campo elétrico magnético exerce sobre uma carga. Mas essas 4 equações, elas me dizem basicamente como os campos elétrico e magnético interagem entre si e são gerados por uma presença de carga elétrica e corrente elétrica. Certo? Apesar dessas equações estarem numa cara que pode não ser muito familiar para vocês, a gente vai ver que elas de fato vão dar os resultados já bem conhecidos de campo elétrico de uma carga pontual e campo magnético de uma corrente. Tá? Então, nessas equações, daqui a pouco a gente vai simplificar um pouco elas, mas a gente tem aqui, né, quais são as grandezas principais? Bom, campo elétrico, magnético, né, o vetor campo elétrico, o vetor campo magnético, como eu falei para vocês, que em geral pode ser uma função tanto do espaço quanto do tempo. Então a gente vê que aparecem aqui derivadas temporais. A gente tem a densidade de carga elétrica, que tem unidades de carga por volume, né, o coulomb por volume. Isso aqui é uma densidade de corrente, que a gente não vai investigar nesse curso, vocês vão ver nos próximos cursos. Epsilon zero é a permissividade elétrica do vácuo, tem esse valor aqui de 8,85 vezes 10 a menos 12 nas unidades SI, e μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, tem esse valor de 4π vezes 10 a menos 7. Tá? Mas o que é o foco desse curso? Né? Como eu já mencionei para vocês, durante todo esse curso a gente vai assumir que as cargas elétricas, que são fontes para o meu campo elétrico, elas vão estar em repouso. Certo? Então, eu não vou ter correntes elétricas, que só acontecem quando eu tenho cargas em movimento. Né? E como as cargas elétricas vão estar em repouso, o meu campo elétrico vai estar em repouso também. Não em repouso, mas ele vai estar constante. Certo? Então, a nossa hipótese é que essa densidade de cargas elétricas pode representar uma distribuição qualquer de cargas elétricas, podem ser cargas pontuais, pode ser uma distribuição contínua, não interessa. Ela não depende do tempo. Então, é como se as cargas estivessem fixas lá, congeladas, não estivessem mudando com o tempo. Então, como consequência, o campo elétrico que é gerado por essas cargas também não vai mudar com o tempo. Certo? Então, a derivada dele vai ser igual a zero. A derivada temporal dele vai ser igual a zero. Por eu não ter correntes elétricas, eu não vou ter um campo magnético. Então, meu campo magnético vai ser zero. Tá? Então, sobre essas hipóteses, que é a que a gente vai trabalhar ao longo desse curso, é que a gente obtém a eletrostática. Tá? Então, aquelas equações de Maxwell que a gente viu, elas se simplificam, né, sobre essas hipóteses. Então, o divergente do meu campo elétrico agora, essa equação, na verdade, não muda, vai ser idêntica à que a gente tinha antes. O rotacional do meu campo elétrico, se a gente olhar aqui rapidinho em cima, a gente vê que ele depende de uma variação temporal do campo magnético, que para a gente vai ser zero, porque não tem campo magnético. Tá? Então, só para falar para vocês, né, em situações mais complicadas, onde as cargas estão em movimento, onde os campos mudam com o tempo, esse termo aqui vai ser responsável por gerar, né, um dos responsáveis por gerar radiação eletromagnética. Eu vou ter um campo magnético mudando com o tempo e isso vai gerar um campo elétrico, e essas duas coisas ficam oscilando no tempo e no espaço e se propagam. A gente não vai lidar com essas situações aqui, nesse curso. Nesse curso, a gente vai assumir que tudo é estático. Por isso, a gente está no domínio da eletrostática. Certo? Então, o divergente do nosso campo elétrico vai ser zero. O campo magnético para a gente é sempre zero, então a gente nem precisa olhar para as equações dele, as equações de Maxwell que se referem a ele. Então, durante todo o curso, a gente vai estar focando nessas duas equações. Certo? Divergente do campo elétrico é ρ sobre epsilon zero e rotacional do campo elétrico é zero. Certo? Essa é a eletrostática. Certo? Então,
todo o nosso curso, por incrível que pareça, vai estar baseado simplesmente nessas duas equações. Tá? E a gente vai ver como, né, como é que a gente resolve elas e quais são as consequências delas. Mas, de fato, todo o conteúdo do curso está focado nessas duas equações, mas no fato de que, se eu tiver um campo elétrico, uma carga elétrica vai sofrer uma força elétrica dada pela carga vezes o campo elétrico. É só isso que a gente vai usar em todo o curso. Tá? São só essas equações. Obviamente, como resolver essas equações, quais são as consequências físicas dela, é de fato o que a gente vai investigar ao longo do curso, mas em termos matemáticos, a gente poderia parar aqui. É isso daqui o conteúdo desse curso. Vocês só precisam saber essas 3 equações, em princípio. Né? A gente vai ver que, de fato, como resolver elas, as consequências vão trazer novas informações. Mas, matematicamente, está tudo aqui. São só essas 3 equações. Tá? Então, nisso eu vou diferir um pouco do nosso livro-texto, onde ele começa a apresentar o campo elétrico de uma carga pontual e apresenta a lei de Coulomb e tudo isso, o princípio de superposição e assim por diante. Eu vou discutir esses tópicos também, mas uma perspectiva um pouco diferente. Tá? Eu quero mostrar para vocês, né, que, na verdade, todas essas consequências, como a lei de Coulomb, princípio de superposição, tudo isso, na verdade, sai dessas equações aqui. Certo? Eu não preciso introduzir novas leis, novas hipóteses, o campo de uma carga elétrica, qual é o campo de uma carga elétrica, eu não preciso introduzir nada disso. Tudo vai sair simplesmente dessas equações aqui. Tá? Que é, de fato, o eletromagnetismo. O eletromagnetismo todo sai das equações de Maxwell. A gente não precisa introduzir novas hipóteses. Tá? Então, eu vou tomar essa perspectiva aqui durante essa aula, onde eu vou tentar sair dessas equações e derivar resultados que são bem conhecidos. Só para mostrar para vocês que a gente não precisa, né, de novas hipóteses. Tudo sai dessas equações aqui. Certo? Então, o primeiro resultado super importante é a lei de Gauss. Tá? E o que a lei de Gauss... A lei de Gauss, na verdade, pode ser lida diretamente da primeira equação que a gente escreveu, né? Da primeira equação de Maxwell no limite da eletrostática, em que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Então, a gente poderia dizer que essa é a lei de Gauss. Em geral, ela vai ser escrita de uma forma um pouquinho diferente, que eu vou mostrar para vocês. Mas o que essa lei está me dizendo? Ela está me dizendo que, dado uma carga elétrica aqui, certo? Ou uma densidade de carga elétrica, essa densidade de carga vai gerar um divergente para o meu campo. Né? Então, a gente, né, viu nas aulas passadas que o divergente pode ser visto como se fosse uma fonte do meu campo vetorial. Então, é essa a interpretação mesmo. Né? Dado uma densidade de carga elétrica, ele vai ser uma fonte para o meu campo. Certo? Exatamente como vai ser esse campo, a gente vai investigar na aula de hoje. Tá? Mas a lei de Gauss, como eu falei para vocês, em muitos casos ela é escrita de uma maneira um pouquinho diferente. Né? Por quê? Porque a gente pode integrar a equação acima, né? Essa equação aqui, que é uma das equações de Maxwell. Então, se a gente integrar sobre um volume, certo? Então, eu vou fazer uma integral aqui sobre um certo volume. Né? Do lado direito, eu vou ter... Bom, ε0 é uma constante, eu vou poder tirar da minha integral. Então, eu vou ter integral de ρ dV. Esse ρ é uma densidade de carga. Então, essa integral vai me dar uma carga elétrica. Certo? Então, se a gente imaginar que a gente tem uma certa região do espaço aqui, certo? Que tem uma certa distribuição de cargas, podem ser várias cargas pontuais, pode ser um monte de cargas, de tal forma que essa distribuição seja né, aparentemente contínua. As cargas podem ser positivas ou negativas, podem estar mudando de sinal ao longo conforme eu movo nesse espaço, não interessa. Tá? Desde que eu tenha uma densidade de carga aqui, se eu resolver fazer uma integral, né, sobre um volume, e esse volume não precisa ser necessariamente um volume que vai englobar todas as cargas, né? Então eu posso pensar, sei lá, vou fazer uma integral nesse volume delimitado por essa região vermelha aqui. Tá?
Então, se eu fizer essa integral, o lado direito, o significado dele é muito simples, né? É a carga total que está dentro desse volume. Não é a carga total necessariamente do meu sistema, mas é a carga total que está dentro do meu volume, certo? Então, eu vou chamar isso daqui de QV, para a gente lembrar que é a carga dentro do volume onde eu estou integrando. Esse volume eu escolho o que eu quiser em princípio, certo? Eu estou fazendo a integração, eu escolho o volume no qual eu vou integrar. Então, o lado direito a gente já sabe, em princípio, calcular, não é nada muito difícil, é a carga total dentro desse volume. E o lado esquerdo? Bom, o lado esquerdo a gente já viu antes, né? Uma integral desse tipo, do divergente de um campo vetorial, a gente sabe como reescrever essa integral usando o teorema de Gauss. Certo? Então, se a gente lembrar do teorema de Gauss, ele me diz que a integral do divergente sobre um volume é igual à integral do fluxo. Certo? Então, eu posso substituir essa integral, o resultado dela vai ser idêntico ao resultado da integral aqui do lado direito, que é a integral do campo elétrico, do fluxo do campo elétrico sobre a superfície. Que superfície é essa? É a superfície que delimita o meu volume, o volume que eu escolhi. Certo? Então, se eu usar esse resultado na equação que a gente tinha anteriormente, eu vou ter que a integral, né, o fluxo do meu campo magnético, essa integral aqui, sobre a superfície, vai ser igual à carga total dentro do volume delimitado pela superfície dividido por ε0. Tá? Então, lembra que QV é a carga total que está dentro desse volume que eu escolhi para fazer a minha integração. Tá? Então, na verdade, essa é a cara mais familiar da lei de Gauss. Tá? A gente vê que ela sai diretamente daquela equação de Maxwell para o campo elétrico, que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, mas se eu integrar os dois lados da equação, eu posso reescrever ela assim. Tá? E essa é a lei de Gauss. Tá? A forma mais conhecida dela. Tá? E, né, só para fixar um pouco da nomenclatura, né? O lado esquerdo dessa equação a gente chama, em muitos contextos, do fluxo do campo eletromagnético sobre essa superfície. Então, vou chamar aqui desse φ/E, fluxo do campo eletromagnético. Porque essa integral, a gente já viu, de fato está calculando o quanto do meu campo elétrico está atravessando essa superfície fechada. Tá certo? Então, algumas observações bem importantes sobre essa lei de Gauss. Daqui a pouco, né, na verdade, nas próximas aulas a gente vai ver exatamente como a gente pode aplicar ela, mas algumas observações que a gente já tem que ter em mente desde o começo. Tá? A primeira observação é que essa lei de Gauss aqui, o que ela me diz é qual é o resultado dessa integral. Né? Se eu conheço a distribuição de cargas, eu posso contar quantas cargas tem dentro desse volume aqui, então eu sei o resultado dessa integral. Vai ser, né, o número total de cargas, né, ou a carga total, na verdade, dividido por ε0. Então, ela não me diz diretamente qual é o campo elétrico, ela só me diz quanto vale o fluxo desse campo elétrico. Né? Isso está óbvio na equação, mas às vezes a gente se esquece desse detalhe. Ela não está me dizendo qual é o campo elétrico, só qual é o fluxo do campo elétrico. Essa é a primeira observação. Tá? Só que em muitos casos, a gente vai conseguir escolher uma superfície onde esse campo elétrico aqui, o módulo dele vai ser constante nessa superfície. Então, a gente vai poder tirar ele da integral e aí a gente vai poder sim determinar o campo elétrico. Certo? Então, obviamente, isso não é válido para toda situação, não é válido para toda superfície, só para alguns casos especiais onde o problema tem uma certa simetria e se a gente escolher a superfície correta. Tá? Então, essa é uma das grandes utilidades da lei de Gauss, permitir calcular o campo elétrico nessas situações particulares. Tá? E a última observação que eu quero fazer, né, é que, como eu já falei para vocês, essa superfície não é uma superfície real, certo? Não é uma superfície, sei lá, de uma grandeza física. É uma superfície imaginária que eu escolho. Né? Eu escolhi fazer essa integração aqui sobre o volume, né, que foi escolha minha. Eu posso escolher qualquer volume. Né? Essa integral ela vai ser válida para qualquer volume. Desde que, obviamente, a superfície seja a superfície que delimita esse volume.
mas eu posso escolher qualquer volume. Não precisa ser exatamente onde estão minhas cargas, não precisa ser um volume que englobe completamente as minhas cargas, pode ser um volume que englobe só parte das minhas cargas, pode ser um volume muito maior do que onde estão as minhas cargas, pode ser o volume que eu quiser. Certo? Então, realmente eu tenho essa liberdade na lei de Gauss de escolher o volume, né, de integração, e esse volume de integração vai me dizer como eu calculo as cargas, né, eu vou ter que contar todas, a carga total dentro desse volume. Uma vez, obviamente, escolhido o volume, a superfície está definida. Tá? Então, isso é uma escolha, a gente pode escolher o volume e a superfície que a gente quiser, né, o volume ou a superfície que a gente quiser. Tá? Obviamente, em certos casos, se a gente fizer a escolha certa, a conta fica super simples. Se a gente fizer a escolha errada, a conta vai ficar super complicada. Tá? Então, vamos tentar agora aplicar esse resultado, né, ou a lei de Gauss, na verdade, né, que sai, ou é uma consequência direta dessa equação de Maxwell, vamos tentar aplicar isso para cargas pontuais. Certo? Então, vamos lá, vamos imaginar o caso mais simples. Eu tenho uma única carga pontual na origem. Certo? Então, eu tenho uma carga aqui Q, que está na origem do meu sistema de coordenadas. Certo? Vamos ver se a gente consegue determinar o campo dessa carga pontual utilizando aquela equação de Maxwell. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é como é que eu descrevo essa carga, né? A equação de Maxwell, a gente lembra, é divergente de E igual a ρ sobre ε0. Ρ é uma densidade de carga. Então, eu preciso descrever essa densidade de carga que eu tenho aqui. E aí vem nossa primeira dificuldade matemática, né? A gente viu que se eu tenho uma carga pontual, a minha densidade de carga ela é uma delta de Dirac. Ela é zero em todo o espaço, porque eu não tenho carga em nenhum lugar do espaço, exceto exatamente onde está a carga, e aí ela diverge. Então, isso é obviamente uma aproximação, a gente não tem na natureza cargas exatamente pontuais, a gente nunca pode medir exatamente um ponto, a gente sempre vai medir um voluminho do espaço, mas no limite em que esse volume é extremamente pequeno, a gente pode aproximar isso por uma delta de Dirac. Tá? Então, a nossa densidade de carga para essa carga aqui vai ser a carga total vezes uma delta de Dirac em 3 dimensões de R. Né? Eu coloquei R aqui porque a minha carga está na origem. Tá? Então, só para deixar explícito, né, essa densidade ela depende da posição do espaço, ela é zero em todo lugar do espaço, exceto na origem, onde ela diverge. Tá? Tudo bem, então a gente conseguiu já, para essa distribuição de cargas, que é a mais simples possível, uma carga pontual na origem, a gente sabe descrever a densidade de carga dela. O que a gente vai querer fazer agora é usar alguns argumentos para resolver aquela equação. Tá? Então, a primeira ideia que a gente vai ter que usar é uma ideia de simetria aqui do meu sistema. Né? Como a minha carga está lá, é uma carga pontual, todos os pontos ao redor dela são equivalentes. Tá? Então, não tem porquê, não tem sentido, não tem nenhum motivo para o campo elétrico bem aqui em cima da carga ser diferente do campo elétrico bem aqui embaixo, pelo menos em módulo. Tá? Então, por esses argumentos de simetria, né, por essa simetria esférica que o meu problema tem, a gente pode assumir, dá até para mostrar isso matematicamente de maneira mais rigorosa, mas não vale a pena aqui para a gente fazer isso. Tá? Mas a gente pode assumir que o nosso campo elétrico ele vai ter a seguinte cara. Ele só vai ter uma componente radial, ele vai estar sempre apontando radialmente, certo? Devido a essa simetria esférica, e ele não pode depender do meu, né, em coordenadas esféricas, ele não pode depender do ângulo θ e φ, né? Porque ele tem que ser equivalente em todas as direções do espaço são equivalentes aqui. Certo? Então, o meu campo eu posso assumir que ele só vai ter uma componente radial, e essa componente radial, que em princípio poderia depender das coordenadas esféricas R, θ e φ, só vai depender de R e não vai depender de θ e de φ. Tá? Então isso já são resultados que a gente está
utilizando simplesmente por argumentos de simetria, que me permite simplificar bastante a cara que o meu campo tem. Tá? Então, o que a gente está assumindo é que o nosso campo ele vai ser radial aqui assim. Tá? Não estou ainda assumindo nada como ele vai variar conforme eu ando nesse raio, mas eu estou assumindo, né, dá para mostrar, na verdade, isso, que ele não depende nem de θ nem de φ, dessas coordenadas, né, do ângulo polar e azimutal. E aqui, obviamente, eu estou usando já coordenadas esféricas. Então, esse R chapéu é um versor que aponta sempre radialmente para fora. Então, essas vão ser a nossa primeira simplificação. Tá? Então, agora o nosso campo elétrico vai ter essa cara aqui. Tá? E agora a gente vai mostrar que a gente vai conseguir, de fato, resolver aquela equação de Maxwell. Tá? E aí, para resolver a equação de Maxwell, a gente vai usar a lei de Gauss. Tá? Então, eu vou assumir aqui uma casca esférica ao redor dessa minha carga, com um certo raio R maiúsculo aqui, e aí eu vou aplicar a lei de Gauss para esse problema. Certo? Então, eu vou ter, do lado esquerdo, eu vou usar a lei de Gauss na forma integral. Certo? Então, do lado esquerdo, eu vou calcular o fluxo do campo por essa casca esférica. E do lado direito, eu vou querer a carga total dentro desse volume dividido por ε0. Bom, a carga total, a única coisa que eu tenho aqui dentro, né? Essa carga pontual aqui. Então, a minha carga total vai ser Q sobre ε0. Tá? Então, essa é a carga dentro da esfera. E essa integral tem que ser feita sobre a minha casca esférica, de raio R maiúsculo, que eu escolhi arbitrariamente. Depois a gente vai deixar esse raio ter um valor qualquer. Por enquanto, vamos assumir que tem esse valor R maiúsculo. Tá? Então, como é que eu calculo? Bom, o lado direito é trivial da gente calcular, né? Simplesmente contar a carga dentro desse volume, que é a carga total da minha partícula. E agora vamos calcular o lado esquerdo, que é o fluxo do campo elétrico. Tá? Então, eu amplifiquei aqui a minha figura. Essa aqui é a superfície, na verdade, é em 3 dimensões, então é uma casca esférica. Certo? Eu estou desenhando de uma maneira simplificada aqui. Então, a gente, pelos nossos argumentos de simetria, a gente já viu que o campo elétrico ele é constante, o módulo dele é constante em qualquer ponto dessa casca esférica. Todos os pontos são equivalentes, porque eu tenho uma distribuição esfericamente simétrica. Como todos os pontos são equivalentes, se eu andar nessa casca esférica, o módulo do meu campo vai ser constante. Então, E constante na casca. E, de fato, né, a gente viu que, devido à simetria, o meu campo na casca esférica vai ter essa cara aqui, né, então ele só tem a componente radial, e ele é aquela função, que é a função que a gente quer descobrir. Né, para a gente realmente ter uma expressão para o nosso campo, a gente tem que descobrir qual é essa função aqui. Tá? Só que vai ser essa função calculada no raio da minha casca esférica, no raio R maiúsculo. Então, isso aqui vai ser um número. Tá? Vai ser algo fixo. O meu elemento de área, né, para calcular o fluxo, eu preciso determinar o elemento de área. O elemento de área dessa casca esférica, né, como o raio está fixo, vai ser R ao quadrado seno θ dθ dφ, em coordenadas esféricas. E ele aponta, lembra que ele é sempre normal à superfície e aponta sempre para fora. Né? Então, ele justamente aponta na direção radial. Tá? Então, se eu fizer o produto escalar de E dA, eu vejo que o meu campo elétrico só tem componente na direção radial, né? E o módulo do meu campo elétrico é justamente o valor dessa componente calculada no raio R maiúsculo.
Então, esse produto escalar vai me dar ER calculado em Rzão, R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. E aí, para calcular o fluxo, eu vou ter que integrar sobre toda a minha casca esférica. Como é que eu integro sobre toda a minha casca esférica? Eu integro sobre todos os ângulos possíveis de θ e φ. Então, a gente lembra que para coordenadas esféricas, o θ varia de 0 a π e o φ de 0 a 2π. Tá? Então, isso aqui vai me dar uma integral de 0 a π, uma integral de 0 a 2π, de R, calculado em Rzão, R ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. E tudo isso aqui não depende nem de θ nem de φ, é uma constante na minha integral. Então, eu posso tirar isso da integral. E o que vai sobrar vai ser justamente essa integral aqui, seno de θ, dθ, dφ, sobre a casca esférica, que é 4π. Tá? Então, vezes 4π, que é o resultado dessa integral. Então, a gente já calculou o fluxo desse campo elétrico. Né? Ele é dado por essa expressão aqui, 4πr² vezes o valor do campo na minha casca esférica. Tá? Então, esse é o lado esquerdo da minha lei de Gauss. O lado direito é carga total dentro desse volume dividido por ε0, que nada mais é do que a carga dividido por ε0. Tá? Então, igualando essas duas coisas, eu posso agora resolver para o meu campo elétrico nessa casca esférica. Tá? Então, isso aqui vai ser Q sobre 4π ε0, 1 sobre Rzão ao quadrado. Então, esse é o valor do campo elétrico em um ponto qualquer dessa casca esférica. Certo? Em qualquer um desses pontos, o campo elétrico vai valer isso daqui. Na verdade, um módulo do campo elétrico. Né? O vetor campo elétrico vai ser isso daqui, apontando na direção radial. Só que esse R é o R que eu escolhi para a minha casca esférica. Eu poderia escolher qualquer raio, um menor, um maior. Né? E aí, para qualquer valor de raio, eu vou ter essa expressão para o meu campo elétrico. Certo? Então, como esse raio eu posso escolher como qualquer um, né? Desde que ele englobe a minha carga elétrica, e como ela está na origem, qualquer esferinha sempre vai englobar ela. Né? Se eu escolher um raio arbitrário, eu vou ter essa expressão aqui, onde esse Rzinho aqui é o valor da minha coordenada radial. Né? Então, se eu tiver em um certo ponto aqui do espaço, eu quiser saber quanto que vale o meu campo nesse ponto do espaço. Né? Teoricamente, a conta que eu teria que fazer é escolher uma casca esférica que passa exatamente por esse ponto, fazer toda aquela conta que a gente fez, a gente encontra esse resultado aqui. Tá? Se eu quisesse ir para um outro ponto do espaço com outro raiozinho, eu escolheria uma outra casca esférica e obteria esse outro resultado. Então, para um R arbitrário, eu sempre vou ter esse resultado aqui. Se eu quiser escrever de fato o vetor campo elétrico, a gente sabe que ele é essa função na direção radial. Então, o meu vetor campo elétrico vai ser Q sobre 4π ε0, R versor R². Então, por exemplo, nesse ponto aqui, o meu campo elétrico vai apontar na direção radial. O módulo dele vai ser dado por Q sobre 4π ε0 R². Se eu tiver nesse outro ponto aqui, ponto R', ele também vai apontar na direção radial, né? Então, a direção radial sempre aponta aqui para fora. Então, ele vai estar apontando para cá. Então, em cada ponto do espaço, eu tenho o meu campo elétrico sempre apontando radialmente. Dependendo do sinal da carga, ele vai estar apontando para fora ou para dentro. Né? Do jeito que eu desenhei aqui, é para uma carga positiva, ele está sempre apontando para fora. Se for negativa, ele vai estar apontando para dentro. Tá? Então, esse é o resultado para o campo elétrico de uma carga pontual.
né? Apesar de a gente ter tido que utilizar alguns argumentos de simetria, a gente não teve que introduzir isso como uma lei adicional. Isso saiu da lei de Gauss, que saiu da equação de Maxwell. Certo? Então, isso não é uma nova lei que a gente tem que impor na nossa teoria, nem nada disso. Sai direto da equação de Maxwell. Né? Na equação de Maxwell, eu tenho a lei de Gauss na forma integral, e aí isso me permite calcular o campo elétrico de uma carga pontual, que é o caso mais simples possível. Tá certo? Então, o que eu queria agora só mostrar para vocês é uma pequena generalização desse resultado, que vai ser importante para a gente. Tá? Então, o que acontece se a minha carga não estiver na origem? Certo? Então, se a carga não estiver na origem, a gente poderia, por argumentos, adivinhar qual seria o campo elétrico. Então, se a carga não está na origem, eu sei que o meu campo elétrico ele sempre aponta radialmente aqui para fora. Então, só para explicar a figura, esse RQ é o vetor posição da minha carga nesse sistema de coordenadas, então agora ela está fora da origem. Imagino que eu quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto. Bom, a gente sabe que o campo elétrico é radial, e ele sempre aponta para fora da carga. Como a carga estava na origem, ele estava na origem antes, ele saía da origem, se a minha carga estiver deslocada, ele vai ter essa cara aqui. Então, se eu quiser saber qual é o campo elétrico nesse ponto, eu sei que ele vai estar apontando nessa direção aqui. Algo assim. Então, o que eu preciso fazer para determinar ele é encontrar essa direção aqui, ou melhor ainda, esse vetorzinho D. Então, esse é o vetor que realmente interessa para calcular o campo elétrico, né? É o vetor que sai da carga até o ponto onde você quer calcular esse campo. Só que em muitos casos a carga não está na origem, ela está deslocada. Então, eu vou querer escrever esse campo de uma maneira mais geral que seja válido também quando a carga não estiver na origem. O que vai interessar é esse vetorzinho D. Então, a gente sabe que o campo elétrico vai ser Q sobre 4π ε0, 1 sobre D quadrado, na direção desse vetor D. Então, esse é o campo elétrico no ponto P. Deixa eu escrever isso explicitamente aqui. Um Pzinho para dizer que é o campo elétrico no ponto P. Ele vai ser dado, ele vai depender da distância que esse ponto está da carga elétrica e ele vai apontar na direção desse vetor D, que eu desenhei aqui. Mas se a gente olhar essa figura, a gente vê que esse vetor D nada mais é do que o meu vetor R menos o vetor RQ, que é o vetor que me diz qual é a posição da carga nesse sistema de coordenadas. Se eu fizer essa diferença aqui, desses dois vetores, eu tenho exatamente esse vetorzinho D aqui. Então, se eu quiser escrever o campo elétrico num ponto qualquer do espaço R, R me diz qual é a posição do ponto onde eu estou calculando esse meu campo elétrico, eu posso escrever ele como Q sobre 4π ε0. Eu quero escrever esse versor D. E o D é isso daqui, certo? Então, o meu versor D, a gente sabe, sempre que eu tenho um vetor e eu quiser escrever um versor na direção dele, o que eu preciso é pegar o meu vetor e dividir pelo módulo, certo? Então, isso daqui é D dividido pelo módulo do meu vetor. Então, isso daqui vai ser 1 sobre módulo de R menos RQ ao quadrado. Tá? Isso aqui é 1 sobre D ao quadrado. E a direção do meu vetor campo elétrico, eu posso escrever dessa maneira aqui. Tá? Ou seja, eu posso escrever como R menos RQ dividido pelo módulo de R menos RQ, que é o meu vetor D. Então, parece que ficou muito mais complicada, mas, de fato, o que a gente está escrevendo
Parece que ficou muito mais complicada a expressão, mas o que a gente está escrevendo nada mais é do que isso daqui, só que a gente está escrevendo de uma maneira mais geral. Então, se eu souber a posição da minha carga elétrica e onde eu quero calcular esse campo, basta eu fazer essa conta aqui. Essa vai ser a forma mais útil para a gente, certo? Então, eu vou só simplificar um pouquinho essa expressão. Vocês podem notar que eu tenho esse fator aqui, módulo da diferença desses vetores ao quadrado, e eu tenho um outro módulo que veio de eu escrever o meu versor dessa maneira aqui. Tá? Então, eu vou juntar esses dois módulos, então isso aqui vai ficar R menos RQ dividido pelo módulo de R menos RQ ao cubo. Então, essa é a expressão geral para o campo elétrico de uma carga pontual, tá? Fora da origem. Certo? Quem que é esse meu vetor R? É o vetor posição do ponto onde eu quero calcular o meu campo elétrico. E o RQ é o vetor posição da carga pontual que está gerando esse campo. Certo? Então, essa é a expressão geral. Né? Não fiquem confusos com essa expressão que aparece esse cubo aqui. A gente pode pensar, pô, mas o campo elétrico era 1 sobre distância ao quadrado. Né? Mas como a gente viu, esse fator cúbico aqui, ele vem justamente de eu reescrever a direção do campo elétrico, né, esse versor D, como D sobre o módulo dele. Mas essa expressão aqui é exatamente essa daqui, mas escrita de uma maneira mais útil para a gente. Por quê? Porque agora, se eu sei, né, se eu sei onde está a minha carga elétrica, então ela está no meu sistema de coordenadas, ela está nesse ponto aqui, e esse ponto é especificado por esse vetor RQ, que é a posição da minha carga elétrica. Tá bom, agora eu quero calcular o campo elétrico em um ponto qualquer do espaço, por exemplo, na minha figura, nesse ponto aqui. Qual é a coordenada desse ponto no meu sistema de coordenadas? Bom, é esse vetor R aqui. Tá? Então, eu tenho qual é a coordenada do meu ponto, tenho qual é a coordenada da minha carga elétrica. Esses dois vetores. Se eu tenho esses dois vetores, eu consigo escrever direto essa expressão aqui sem muito esforço. Tá? Isso é muito mais fácil do que eu tentar desenhar a minha situação, tentar achar geometricamente qual é esse D aqui, né? E tentar adivinhar qual é essa distância, qual é a direção. Isso é tudo muito mais difícil. Né? Se eu tenho esses vetores, eu consigo calcular isso de uma maneira muito mais simples, muito mais direta. Tá? Então, por isso, essa expressão vetorial é muito mais útil. Tá? Só uma observação, o livro de vocês, ele usa uma notação um pouquinho diferente, ele chama isso daqui de R'. A posição da carga ele chama de R', às vezes a gente vai usar essa notação também. E esse vetor D, esse vetor diferença, ele chama de um R meio que curvado, que eu vou tentar representar assim. Tá? Então, se vocês quiserem comparar com as expressões do livro-texto, essa aqui é a notação dele, né? Que na verdade é R menos R'. Tá? Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu como, saindo das equações de Maxwell, a gente consegue derivar a expressão para o campo elétrico de uma carga pontual, primeiro na origem e agora em um ponto qualquer. Tá? E nas próximas aulas a gente vai ver como é que a gente lida com casos mais complicados. Tá bom? Tchau, tchau.